aqui através da disciplina de unidade de conservação ministrada pela professora doutora Andresa. E estamos aqui juntamente com a senhora Simone, que atualmente é chefe de 3 unidades de conservação no estado de Rondônia. E hoje a gente vai abordar um pouquinho os temas sobre as unidades de conservação, o que é uma unidade de conservação, a diferença entre uma unidade de proteção integral e uma unidade de uso sustentável. Também vamos tratar a respeito de alguns desafios, né, que a gente encontra no estado, as políticas ambientais, né, na questão das comunidades que estão dentro dessas unidades, de algumas unidades, certo? E agora eu vou passar a palavra para a Simone, para ela poder explicar mais um pouquinho o trabalho dela e a gente conseguir continuar essa conversa. Ok, bom dia a todos. Eu sou a Simone, eu sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Estou há 17 anos no Serviço Público Federal, mas também já trabalhei por 7 anos no governo do estado, na SEDAM. Atualmente, eu sou chefe de 3 unidades de conservação, que seria a Estação Ecológica de Cuniã, a Floresta Nacional de Jacundá e a Reserva Extrativista Lago do Cuniã. Todas estão localizadas aqui no entorno de Porto Velho, né? Tanto as unidades a ESEC, que fica nos municípios de Porto Velho e Canutama, no Amazonas, a Resex Lago do Cuniã, que fica integralmente dentro do município de Porto Velho, e a Floresta Nacional de Jacundá, que está localizada nos municípios de Porto Velho e Candeias do Jamari. Nosso trabalho, basicamente, é gerir essas unidades de conservação. Nosso locus específico é gestão de unidades, e que envolve desde a logística, proteção, pesquisa, monitoramento, regularização fundiária dessas áreas, e tudo que diz respeito à produção, uso sustentável dos recursos. Enfim, nosso trabalho é bem amplo e bem diversificado. Eu gostaria também de falar, né, que sou formada em Geografia, tenho pós-graduação em Gestão Pública e mestrado, né, concluindo o mestrado agora em novembro, mestrado em Geografia pela Uni. Perfeito, maravilha. Senhora Simone, também gostaria de frisar que na nossa disciplina de unidades de conservação, a gente aprende um pouquinho sobre as diferenças entre as unidades. Assim, voltando mais agora para as unidades que a gente tem comunidades nessas unidades, podendo usufruir né, dos produtos que a gente encontra na floresta. Eu gostaria de saber das unidades que a senhora trabalha e das que a senhora tem conhecimento. Como que está funcionando essa questão de ter ou não o plano de manejo? Como que está a questão dessas comunidades dentro das unidades? Ok. Então, acho que primeiramente a gente precisa fazer uma comparação entre as diferentes unidades de conservação. Elas estão agrupadas em 2 blocos principais, que são as unidades de proteção integral, onde elas não há a presença, né, não é desejável a presença humana, né, ela serve para outros propósitos, como a pesquisa, a visitação para fins de ecoturismo, etc. E aquelas unidades onde, por suas características, ela permite a presença, a moradia de pessoas desde que elas estejam lá desde a sua criação. Esse é um pressuposto das unidades de uso sustentável. As comunidades, elas usufruem dos recursos naturais e precisam obedecer alguns regramentos. O plano de manejo é um dos instrumentos de gestão das unidades de conservação, sejam elas de proteção integral ou de uso sustentável. O que acontece é que a simples inexistência do plano de manejo não inviabiliza a maioria das atividades. Então, quando não há o plano de manejo, as comunidades podem exercer suas atividades, elas podem usufruir dos recursos, podem gerar renda, porém, são feitos pequenos arranjos, pequenos programas, pequenos projetos que vão fazendo com que essa sinergia entre o órgão gestor e as comunidades aconteça. Então, nós temos acordos de gestão, nós temos manejos específicos, eu vou citar um. Antes mesmo da construção do plano de manejo da Reserva Extrativista Lago do Cuniã, que fica aqui em Porto Velho, no Baixo Madeira, que é o Rio Madeira, foi necessário fazer um estudo,
bastante completo da presença de jacarés dentro da reserva. Por quê? Porque, segundo relatos das comunidades, havia uma superpopulação de jacarés. E esses jacarés o fato que motivou o início dessa busca por solução foi a morte de uma criança, né? Uma criança acabou sendo vitimada. E, a partir daí, foi autorizado um monitoramento da população de jacarés por alguns anos. A partir de acho que 2014, não tenho certeza, talvez, acho que sim, 2012, 2014, a unidade foi autorizada a discutir a possibilidade de um manejo específico de abate de jacarés para comercialização. Qual que era o objetivo primeiro? Diminuir essa superpopulação de jacarés, né? Então, esse é o objetivo mais importante, porque é um lago onde as pessoas vivem em torno daqueles lagos, são muitos lagos, dezenas de lagos, e a presença de jacaré realmente é bastante grande. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, qual era? Gerar renda para a comunidade. Então, a comunidade se organizou, os órgãos federais, ICMBio e IBAMA, né, na época, fizeram todos os acertos necessários para que o manejo dos jacarés acontecesse, e isso foi um projeto que não dependeu especificamente do plano de manejo da unidade. Ele foi antes do plano de manejo. O nosso plano de manejo, tanto da Reserva Extrativista Lago do Cunhã, quanto da Estação Ecológica de Cunhã, só foi concluído em 2018. Então, assim, é possível gerir e trabalhar com as unidades de conservação antes do plano de manejo, mas não é desejável. A gente fez porque era necessário, né? Os órgãos trabalharam porque foi necessário, mas logo que tivemos meios, os planos de manejo dessas unidades foram concluídos. E a Floresta Nacional de Jacundá também tem plano de manejo desde 2010. Olha, eu posso até estar errando, eu já tenho uma certa idade, então às vezes as datas fogem, mas eu acredito que entre 2010 e 2012 foi concluído o plano de manejo da Floresta Nacional de Jacundá, porque ela entrou no plano anual, né, de ofertas para manejo florestal. Então, ela entrou no PAOF e aí ela precisava ter o plano de manejo aprovado, isso foi estimulado, ela conseguiu aprovar. Em 2014, a Floresta Nacional de Jacundá começou o manejo, a concessão florestal de fato, que foram ofertadas 3 unidades de manejo florestal e 2 foram finalizadas, foram contratadas. Então, nós temos 2 UMFs em funcionamento hoje dentro da Floresta Nacional de Jacundá. Enfim, a gente está mostrando para vocês que algumas atividades dá para fazer sem plano de manejo e outras unidades não dá. A concessão florestal só faz se tiver plano de manejo e inventário florestal. Uma das dúvidas, né, que quando a gente está no curso da engenharia florestal, a gente chega em unidades de conservação e é um mundo assim inexplorável, né? A gente chega meio perdido e aí são muitas leis, a gente tem que ficar muito atento na legislação, né? E isso é uma questão também que eu gostaria de tratar com a senhora, mas primeiro, aproveitar que a senhora falou da questão, né, do projeto que foi feito, mesmo sem o plano de manejo, né, que foi uma questão essencial. Eu gostaria de saber da senhora, assim, qual que é o papel dos líderes dessas comunidades, dentro das comunidades e também como comunicação com vocês, porque eu acho que uma coisa muito importante é a comunicação que a gente tem entre os gestores da unidade e entre a comunidade em si. Então, gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha percepção e o que eu vivo no meu dia a dia. Eu fui chefe de unidade de proteção integral por 8 anos em Ji-Paraná, eu fui chefe de 2006 até início de 2013 em Ji-Paraná e da Rebio Jaru. Então, eu não tinha um contato muito próximo com comunidades, porque é uma unidade de proteção integral. Porém,
na minha vivência, em alguns momentos é uma relação um pouco tensa, né? Não deixa de ser, porque existem interesses envolvidos, tanto o interesse institucional de proteção daquela área, daquela unidade de conservação, quanto a necessidade ou interesse, desejo de ocupar, né, de algumas pessoas ocuparem essas áreas. Então, nós tivemos alguns conflitos, tivemos alguns problemas, porém, sempre nós procuramos manter o máximo de diálogo, né, possível para que isso não acabe num conflito generalizado, em algo que cause um prejuízo maior. De 2013 a 2020, eu fui coordenadora regional do ICMBio, então eu trabalhei com 40 unidades de conservação aqui no estado e fora do estado, né? Tem Rondônia, Acre, sul do Amazonas, e tinha mais uma unidade no Mato Grosso, que é o Parque Juruena. E o diálogo com os representantes, com as associações, com os conselhos consultivos e deliberativos é fundamental para que aconteça uma gestão eficaz, eficiente. Então, eu considero que o diálogo, que a relação, que a parceria com os membros da comunidade, sejam conselheiros, o meio acadêmico, os órgãos gestores de outras áreas. Então, a gente precisa ter sempre uma relação próxima, e isso é feito tanto pelos conselhos, né, quanto pelo diálogo diário, constante, com essas comunidades. O que eu vivo hoje dentro das unidades é o seguinte: a estação ecológica é uma unidade de proteção integral, então, normalmente, nossa relação é mais via conselho, via instituições e representações. Dentro da Floresta Nacional de Jacundá, nós não temos população residente no momento, né? Nós temos uma família, a família da comunidade do Núcleo Dona Preta, mas eles é uma família apenas, e eles migraram do interior da floresta para a margem do Rio Madeira, então, sazonalmente, nós passamos lá, conversamos com eles, vemos o que eles precisam e tal. É uma relação de contato para ver se está tudo bem com eles, né? É a única comunidade originária, tradicional, que está inserida na Flona de Jacundá. Com relação à Resex Lago do Cunhã, nós temos um grupo grande de moradores, né? Nós temos lá uma representação importante. Então, com essas pessoas, nós lidamos diariamente. Nós temos relação principalmente com a associação mãe, que a gente chama como a associação mais importante, a associação que possui o contrato de concessão de direito real de uso, que a gente chama de CCDRU. Eles é que assinaram essa concessão, então eles têm direitos adquiridos, né, direitos via contrato dentro dessa área. E com eles é que a gente conversa, chama de ASMOCUM, né, que é a Associação dos Moradores do Cunhã. E temos um diálogo também quase diário com a cooperativa dos produtores do Cunhã, que é a COP Cunhã. Então, esses dois entes, né, com CNPJ, com regimento interno, com todas as características de criação dela, são os nossos pontos de diálogo, né? Então, nós conversamos diretamente, quase que diariamente com eles, sempre que surge uma necessidade. E para a gente isso é fundamental, porque eles cobram dos órgãos públicos várias políticas públicas, eles exigem um tratamento para seus problemas cotidianos, e isso é importante, porque muitas vezes, a depender da unidade de conservação, essas pessoas são invisibilizadas, elas acabam desaparecendo. A Amazônia é tão grande, cabe tanta coisa, né? Inclusive cabe invisibilizar as pessoas, que foi o processo que aconteceu muito durante a criação do nosso estado. Quantas pessoas vieram para cá de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, achando que iam encontrar uma terra desabitada, e quando foram ocupar lotes, né, cedidos pelo INCRA, encontraram seringueiros, indígenas, populações tradicionais, ribeirinhos, e isso acabou gerando um grande conflito, né? Então, a gente sabe que é importante que eles sejam representados, que eles tenham uma representação para que eles possam ser ouvidos. E, até falando um pouco sobre isso, eu cometi uma indelicadeza na minha fala, que eu falei que a Estação Ecológica de Cunhã ela não possui moradores, né, pelas características, mas há sim uma comunidade
que foi inserida dentro da unidade de conservação num processo de ampliação em 2010, porque é tudo muito ligado, é uma teia, né? Então, o que eu posso falar que aconteceu? Em 2010, houve uma necessidade, ou um diálogo do governo do estado de Rondônia com o governo federal para desafetar a Floresta Nacional de Bom Futuro. E com essa desafetação, o que o governo do estado iria fazer? Ele iria doar para o ICMBio algumas unidades de conservação, era uma troca. E nessa troca, a gente recebeu uma parcela de uma floresta estadual que foi absorvida pela Estação Ecológica de Cuniã. Qual foi a surpresa dos gestores na época, quando foram fazer uma vistoria, identificaram que tinha uma comunidade dentro da Estação Ecológica, era uma comunidade chamada de Vila Mirari, né? Era uma comunidade dentro de um rio isolado, completamente isolado, que estavam lá e que a primeira equipe que os encontrou teve que descer de helicóptero, porque não tinha como chegar. Então, a gente acaba sempre cometendo essa indelicadeza, são poucas pessoas, hoje a gente calculou umas 7 famílias apenas, e nós estamos agora viabilizando a assinatura de um termo de compromisso, né, entre o ICMBio e essas pessoas, construindo com eles, né, a nossa intenção é, assim que começar a chover, a gente voltar lá, porque só entra no período chuvoso, a gente construir com eles um termo de compromisso, onde a gente vai dar condições para que eles recebam alguns benefícios do governo, né, como energia, internet, saúde, educação, algum tipo de ajuda para a melhoria das suas habitações, essas coisas que as pessoas que naturalmente residem em unidades de uso sustentável têm. Então, essas famílias, elas têm garantido isso porque elas já estavam lá quando foi criada a unidade. E, infelizmente, no momento da transferência dessas áreas, isso não foi dito, né, para o ICMBio. Então, a gente tem essa responsabilidade com essas famílias de viabilizar, de alguma maneira, termos de compromisso, que é um dos outros instrumentos de gestão, exemplo, dos conselhos, dos planos de manejo, termos de compromisso que também fazem parte desses instrumentos. Entendi. Nossa, caramba, eu fico assim, até grata de ter conseguido essa entrevista com a senhora, porque quando a gente entra na sala de aula, às vezes é muito simples, né? A professora Andresa, ela sempre tenta passar para a gente o mais próximo da realidade possível. Só que essas atividades de curricularização, que é o que a gente está fazendo, é muito importante porque nos aproxima, né, do real. Então, essa conversa está sendo muito importante porque, assim, esses conflitos que a gente consegue ver, né? Claro, a senhora citou essa questão das unidades que foram... querer que houvesse uma troca, né? Eu acho importante também a gente ressaltar que aqui no estado de Rondônia a gente tem muitos conflitos relacionados a essa questão das unidades que possuem uso, né? Então, que possui comunidades lá dentro. E outra coisa também que eu gostaria de conversar com a senhora é porque, assim, existem alguns atos inconstitucionais que a gente conseguiu encontrar que aconteceram aqui em Rondônia. Se eu não me engano, de 2017 até o ano de 2021, foram 11 atos inconstitucionais. Então, o que isso significa? O Congresso, né, ou alguma outra parte da administração do Estado tentou implementar uma lei, e aí o Ministério Público entendeu essa lei, e o Tribunal de Justiça, né, do Estado entendeu essa lei como inconstitucional. E aí essa lei foi revogada. Projetos de lei, né, que já tinham sido aprovados, ficaram aprovados por pouco tempo. A gente tem um muito recente que aconteceu na Resex de Jaci, Paraná, que inclusive eles queriam fazer também essa questão dessa troca, mas o Estado ia perder muito em hectares de terra de unidades de conservação, mesmo com essa troca. Então, são questões de conflito que a gente tem aqui no Estado que, às vezes, eu tenho um pouco de receio, né? A gente que está dentro da academia, né, estudando sempre essas leis que estão chegando novas e vendo artigos de pessoas que
de outros acadêmicos que já publicaram, falando, olha, precisamos ter uma atenção redobrada para isso, o que está acontecendo no nosso estado não é normal. E existe um receio entre a comunidade acadêmica, que é do seguinte, essas inconstitucionalidades se tornarem um modelo para que outros estados talvez tentem implementar essas propostas que são inconstitucionais. Então, assim, o Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça aqui do Estado, entrou com essa ação para revogar essa lei, mas entrou devido à pressão das populações tradicionais do entorno da unidade. Então, é muito importante isso que a senhora falou, é assim, imprescindível, porque é muito importante a conexão, a comunicação que a comunidade tem com vocês, porque é a partir dessa comunicação que vocês conseguem dar voz a essa comunidade e que, né, a justiça é feita através da lei, porque atos inconstitucionais não deveriam passar com tanta facilidade, né? E eu fico muito feliz que esses atos, né, foram revistos, revogados, e que bom que as populações e as comunidades, né, estão tendo esse apoio de vocês, estão tendo voz, porque eu acho que eles sozinhos não dariam conta. Então, é muito importante esse apoio. E também gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre os conflitos, né? Já que a gente está trabalhando tanto com esses conflitos aqui no nosso estado, quais são esses empecilhos aí que vocês, como gestores, né, encontram? Só ressaltando que a ação direta de inconstitucionalidade foi pedida tanto para a Resex Jaci Paraná quanto para o Parque Estadual Guajará-Mirim, né? O parque, eu até anotei aqui, né, que a Resex ela tem uma área de 191 mil hectares e ela iria perder 169 mil. Ela praticamente ia desaparecer. E o Parque Guajará-Mirim tem 216 mil, ele iria perder 166 mil. Então, nós temos aí um absurdo de áreas que seriam destinadas, né, para o agronegócio, para legalizar as invasões. E aí eu volto, né, e eu acho que o maior precedente disso tudo foi a desafetação da Floresta Nacional de Bom Futuro. A Floresta Nacional de Bom Futuro, originalmente, ela tinha 280 mil hectares. É uma unidade de conservação federal, gerida inicialmente pelo IBAMA e posteriormente pelo ICMBio, né, a partir de 2006. É uma unidade de conservação que ficou com 100 mil hectares aproximadamente, e que esses 100 mil hectares já tem praticamente 20% da sua área comprometida. Ou seja, o fato de desafetar uma unidade de conservação, e essa é uma opinião pessoal, não estou aqui como analista, ela gera um dano colateral muito grande. Porque no momento em que você desafeta uma unidade de conservação, você joga uma informação para a sociedade de que é possível desafetar a unidade de conservação, é possível dilapidar uma unidade de conservação. E uma coisa que um invasor da Floresta do Bom Futuro me disse quando estava sendo conduzido para a Polícia Federal uma vez. Ele falou, nós ganhamos Rio Pardo, então a gente vai ganhar o resto. Então, essa é a informação que se passa para a sociedade quando você começa a desafetar unidades de conservação. É de que compensa invadir, compensa grilar, compensa desmatar, porque lá na frente alguém vai legalizar essa ocupação. Então, essa é a minha opinião pessoal, né? Pela experiência que eu tenho, pelo que eu já vi. Então, nós temos hoje no estado de Rondônia vários locais com invasões ativas, né? Nós temos unidades federais, unidades estaduais com processos de invasão que se perpetuam e que se acirraram nos últimos anos. Nós temos um desmatamento que sofreu uma redução até de 2004 até 2012, e que, a partir de 2012, começou a crescer de maneira muito preocupante, né? Nós temos a cada ano aumentado mais o desmatamento na Amazônia, e Rondônia é um exemplo disso. Nós temos conflitos hoje, aqui, só nas proximidades. Nós temos problemas de invasão na Floresta do Bom Futuro, nós temos problemas de invasão na Estação Ecológica de Samuel, que é do governo de Rondônia, né, que é gerida pelo governo de Rondônia, em várias outras unidades, Parque Guajará-Mirim, Resex Jaci Paraná. Então, nós temos
um leque, né, de preocupações ambientais relacionadas a esses processos que só se acumulam. Então, quando você vê que a justiça determinou negou a desafetação dessas duas áreas, que são importantes, que são representativas, é uma vitória, né, para o meio ambiente, para a natureza, porque mostra para essas pessoas que elas precisam pisar no freio, que não é assim que as coisas vão funcionar. Então, nós temos hoje uma questão que nem todo mundo sabe, que nem, acho que a maioria das pessoas não tem essa informação, de que há um processo de atualização do zoneamento do Estado, né, de Rondônia. É um zoneamento que é antigo, é de 2002, se eu não me engano, e que ano passado ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa sem nenhum voto contrário, e nessa atualização tinham vários absurdos, né? Várias mudanças na categoria das zonas desse zoneamento, né? Transformando áreas de uso florestal apenas para áreas agropastoris, desafetação de áreas de unidades de conservação. Então, várias construções que foram sendo feitas ao longo dos anos, com muito suor, com muito esforço, essa atualização ia jogar por terra. Então, houve uma pressão do Ministério Público Federal, estadual e de alguns organismos, né, de ambientais, e acabou que, até o momento, não foi aprovado, né, oficializado pelo governo do Estado, essa atualização do zoneamento, que, da forma como está, é preocupante, né? Eu falo porque dentro da Floresta Nacional de Jacundá, nós temos, considerada, ela está ela é como se fosse uma porteira do arco do desmatamento na Amazônia. Se você olhar a Floresta Nacional de Jacundá, é como se ela fosse isso, uma porteira. A porteira está fechada, mas ao redor da porteira está tudo aberto. Então, nós temos um processo de invasões e desmatamento gigantes ao norte da unidade, ali na região de Cujubim, já chegando no Rio Madeira. Nós temos um processo de ocupação e desmatamento gigante no projeto de assentamento florestal Jequitibá, onde era para ser uma área de manejo florestal, era para ser uma área onde você só pudesse fazer manejo florestal, e hoje você não encontra mais árvore em pé, é só pasto, é só desmatamento, é só queimadas, e é muito triste ver isso. A mesma coisa acontece com o setor Jaquirana, que fica também nos limites da Flona de Jacundá, que também era uma área só de manejo florestal e que hoje está completamente ocupada, completamente desmatada, né? Não tem árvores, não tem mais nada, e que são áreas que o governo, né, junto com a Assembleia Legislativa do nosso estado, decidiram que vão se tornar áreas agropastoris, áreas na Zona 1. Então, tudo isso são processos que vão criando no consciente dessas pessoas, da sociedade, de que vale tudo, de que eu vou invadir, eu vou ocupar, eu vou desmatar e lá na frente alguém vai regularizar. A classe política, né, vai me dar essa oportunidade. Então, isso é o que a gente vê hoje. Então, nós temos, por exemplo, no caso da Flona de Jacundá, em fevereiro do ano passado, nós tivemos uma invasão em massa nessa unidade, né? na zona primitiva, uma área onde não tem concessão florestal, não tem nada, é uma área para conservação da natureza. E nós tivemos aproximadamente 300 pessoas que, de um dia para o outro, entraram, ocuparam, trancaram as entradas, não deixaram a gente entrar dentro da unidade de conservação a partir daí. Foram extremamente belicosos conosco, né? Tentamos dialogar, orientar, dizer para sair, eles não saíram. Nós tivemos que solicitar o apoio da Justiça Federal, né, que ela determinasse a saída dessas pessoas. E aí eles estavam dentro da unidade e tem uma estrada como limite. Aí eles saíram, no dia que o oficial de justiça chegou lá, eles tinham pego suas coisas, saído de dentro da unidade e mudado para frente da unidade. E continuado com as mesmas práticas, os mesmos delitos de sempre, extração de madeira, abertura de estradas, desmatamento, queimadas. Então, foi um processo longo, mas, graças a Deus, agora em abril de 2022, nós concluímos a desafetação, né, a retirada dessas pessoas, e
estamos lidando com os danos colaterais. Infelizmente, nós temos hoje a mais de 4.000 hectares de áreas que foram desmatadas e queimadas no interior das unidades, né? E na flora do Jacundá, nós temos mais de 500 hectares que foram desmatados e em algum ponto queimados por esses invasores, que até hoje entram furtivamente, sozinhos, vão lá, queimam uma área, volta, desmatam um pedacinho, volta. E a gente é uma luta constante. Todos os meses a gente tem que estar lá fiscalizando, percorrendo as estradas, entrando nos carreadores, andando a pé, andando de moto, andando de quadriciclo, para tentar conter essas ondas de invasão, que têm permanecido constantes ao longo dos últimos anos. Então, é isso. Extremamente complicado, porque, assim, é como eu disse, né? É muito bonito quando a gente está vendo dentro de sala de aula, mas quando a gente começa a pisar o nosso pezinho para fora, a gente começa a entender como que funciona na prática. E eu acho que, assim, a teoria ela é importantíssima porque nos dá embasamento para ter, por exemplo, essa conversa. Mas a prática e conseguir disponibilizar para a comunidade, né? Entrevistas como esta é muito importante porque as pessoas precisam saber, a população precisa saber que existe no nosso estado uma máquina de desmatamento que não está sendo freada e que muitas vezes as leis, os projetos de leis que estão sendo implementados pelos nossos governantes aqui no estado não estão sendo benéficas para o meio ambiente. Uma das justificativas dos desembargadores quando foram revogar a lei foi que para aquele projeto de lei não existia estudo científico suficiente que embasasse o que eles estavam querendo fazer. Então, assim, está acontecendo na nossa frente, debaixo dos nossos olhos. E eu acho que essa conversa, a gente mostrar isso para a comunidade, deixar isso exposto, nos dá voz para essas comunidades também. Porque as comunidades que estão no entorno da unidade, não só as que estão dentro da unidade, né? A questão da zona de amortecimento também é muito importante, porque as populações do entorno, elas sofrem também, né? Então, temos terras indígenas enormes, próximas dessas unidades, e se esses invasores eles estão conseguindo entrar dentro da unidade, daqui a pouco eles vão extrapolar essa barreira da unidade, porque a exemplo da Resec Chassi Paraná, ela está completamente devastada. Assim, antes a gente falava assim, as manchas de desmatamento. Agora nós temos as manchas de vegetação, porque quase não sobrou. Então, as comunidades que estão no entorno, como que elas vão reagir? Como que fica essa situação? Então, assim, eu agradeço muito essa entrevista com a senhora, foi super importante para mim pessoalmente e profissionalmente, e creio que para a comunidade que vai conseguir ver essa entrevista no YouTube depois vai ser muito importante. Eu gostaria que a senhora fizesse umas considerações finais a respeito do que nós podemos fazer para tentar frear um pouco dessa máquina de desmatamento que está tentando passar aí por cima dos nossos sistemas, né, de lei de proteção da floresta. Ok. Infelizmente, terras indígenas também já são afetadas, né? Já perdemos vários companheiros das terras indígenas para a questão da grilagem, do desmatamento, inclusive pessoas morreram por causa disso. O que eu faço no meu dia a dia, além do meu trabalho no ICMBio, no meu trabalho como gestora de unidade de conservação, como agente de fiscalização, é mobilizar a sociedade. O que eu faço é meu status do WhatsApp é ativo 24 horas, meu Instagram é ativo 24 horas, o meu Twitter eu estou repetindo as coisas 24 horas, porque se a gente se cala, o discurso do desmatador, do infrator ambiental, daquela pessoa que quer ganhar dinheiro com o dano ambiental, ele vai ficar mais alto, mais forte, eles vão se reunir mais. Então, o que nós podemos fazer? Criar grupos de discussão, pessoas que se juntem num coletivo para cobrar das autoridades, que façam mais pelo meio ambiente. Tem audiências públicas, vai todo mundo para lá discutir, falar.
tem audiência na Assembleia Legislativa para discutir o zoneamento, vai todo mundo para lá, mostra que não há um consenso ainda, que estudos precisam ser feitos, porque como os desembargadores viram que para a desafetação da reserva Jaci-Paraná e do Parque Guajará-Mirim não haviam estudos e nem o quantitativo de pessoas que seriam beneficiadas com essa desafetação, da mesma forma, a atualização do zoneamento, ao meu ver, também não tem esses estudos aprofundados. É tudo um achismo, é tudo uma opinião que chega uma determinada pessoa na reunião e fala, para mim tem que desafetar a unidade X. Aí vai, não, mas é bom e tal. Não, quem quer que desafete? Levanta a mão. Então, assim, a gente sabe que hoje muita coisa que está passando na Assembleia Legislativa, que está passando pelo governo, elas não foram objeto de um estudo aprofundado, de uma reunião de pessoas capazes de discutir de forma técnica, embasada, todos esses problemas. Então, a gente precisa, como classe acadêmica, né, o mundo acadêmico, nós, alunos, professores, a gente precisa se engajar mais. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, a gente vive correndo contra o relógio, tem jornada tripla muitas vezes, mas a gente precisa viver mais a política do nosso Estado, se engajar mais na questão ambiental, porque ela é importante, e se a gente não tiver essa consciência, o que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Hoje, eu tenho muito orgulho de ter colaborado junto com outros colegas, e Ministério Público, e FUNAI, e todo mundo, para a diminuição das invasões no Parque Pacás Novos, né, e na terra indígena Uruê-Uauau. Por quê? Porque os principais rios que banham Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici, toda essa região aí do centro do estado, eles nascem, o Rio Candeias, eles nascem dentro do Parque Estadual, o Parque Nacional Pacás Novos e da terra indígena Uruê-Uauau, que são sobrepostos. Então, se ali é desmatado, se ali é destruído, esses rios vão morrer. E o que vai ser da população dessas regiões? Né? Então, diz diretamente a respeito da nossa vida, do nosso futuro. Então, a gente precisa participar mais, precisa se engajar mais e viver mais, realmente, essa questão. Eu acho que ficar de olhos fechados para o desmatamento, para a destruição da natureza, eu acho que é uma atitude um pouco temerária. Acho que a gente precisa ser mais consciente e viver mais, né, a realidade da crise ambiental que se instalou em Rondônia, na Amazônia inteira, no Brasil inteiro, e muitas vezes até no mundo todo. É isso. Eu só quero agradecer a professora Andresa, que é minha amiga pessoal, que eu gosto demais dela, todos vocês. Eu acredito que, para mim, foi muito bom conversar sobre esse assunto, é sempre muito bom. E dizer que estou à disposição, inclusive para outras coisas, para outros temas, que a gente puder colaborar, a gente está aqui sempre disponível. Eu que gostaria de agradecer bem muito essa oportunidade. Eu acho que, assim, eu tive uma aula aqui e agora eu só tô querendo replicar isso para todo mundo conseguir assistir e ver, porque é incrível a gente conseguir entender a realidade do nosso estado. Porque, como a senhora disse, a gente não pode fechar os olhos. É muito mais fácil fechar os olhos. Só que o que a gente está deixando de legado aqui? Então, só queria agradecer bem muito a senhora pela disponibilidade, agradecer também a professora e minha orientadora, doutora Andresa Mendonça, agradecer a oportunidade, dizer que nós também estamos abertos, nós como comunidade acadêmica aqui do IFRO, estamos abertos a receber vocês, qualquer demanda, e é isso.